Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou Cláudio Nazajon e o tema de hoje é como manter o foco no home office. Veja, há anos eu venho me dedicando a mentorar empresários e gestores, mostrando como eles podem sair da operação, ou pelo menos fazer a gestão de forma remota. Depois da pandemia, quando a minha empresa institucionalizou o modelo de teletrabalho, colocando centenas de funcionários em home office de forma definitiva, eu aprendi um montão de coisas novas. De procedimentos a ferramentas e técnicas que me ajudam a otimizar a gestão de equipes à distância. Neste episódio, eu vou compartilhar com você algumas dessas ferramentas e técnicas que podem ajudar o seu time a manter o foco quando trabalha de casa. O resultado tende a ser um aumento da produtividade e da satisfação no trabalho remoto. Trabalhar em casa pode parecer um sonho. Afinal, não há necessidade de enfrentar horas no trânsito, pode-se evitar reuniões desnecessárias e até personalizar o nosso ambiente de trabalho para trabalhar com muito mais conforto do que teríamos num escritório, por exemplo. Só que essa modalidade de trabalho também traz desafios. Distrações como tarefas domésticas, compromissos pessoais e até interações naturais com amigos e familiares podem facilmente atrapalhar o nosso foco e reduzir a nossa produtividade. Quando trabalhamos no escritório, há uma separação clara entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico. Aí não tem dúvida, tem as paredes, tem os vidros, enfim, tá ali. Já em casa, essa linha muitas vezes se torna turva. Atividades simples, como colocar uma roupa para lavar ou atender a ligação de um amigo, podem interromper o fluxo de trabalho e acabar levando-nos a trabalhar até tarde para compensar o tempo perdido, por exemplo. Além disso, a falta de estrutura adequada e até a dificuldade de impor limites quanto à nossa disponibilidade pode facilmente levar ao esgotamento. Eu já vi gente que teve que parar por dias devido à sobrecarga de trabalho. Essa coisa de burnout existe e é mais comum no home office do que em ambientes presenciais, onde o sujeito tem distrações que aliviam o estresse. Veja, se estamos sempre ligados e nunca desconectamos do trabalho, a tendência é ficarmos estressados, no limite até esgotados. Por isso é tão importante aprender a criar um ambiente e uma rotina que permitam manter o foco durante o horário de trabalho. Dessa forma, as pessoas conseguem trabalhar sem comprometer as outras dimensões da vida, incluindo o cuidado com a casa, a família, o lazer e até um tempo para cuidar do próprio corpo. Eu vou abordar com você algumas técnicas que podem ajudar a estabelecer uma rotina mais produtiva e mais satisfatória quando se trabalha de casa. Estratégias que não só podem melhorar a sua eficiência no trabalho, como também contribuir para um melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal, garantindo que você possa aproveitar ao máximo as vantagens do trabalho remoto. Para começar, vamos falar sobre a importância de estabelecer horários de trabalho para criar uma rotina produtiva. Quando alguém trabalha de casa, é fácil cair na armadilha de misturar atividades pessoais com profissionais. Sem uma divisão clara, o dia pode se tornar caótico, dificultando a concentração e a produtividade. Por isso, definir horários de trabalho fixos é tão importante. Essa prática ajuda a criar uma rotina estruturada, permite que tenhamos um tempo dedicado exclusivamente ao trabalho e outro para atividades pessoais ou de descanso. Agora, isso não significa que temos que trabalhar de segunda a sexta das 9 às 18. Eu posso perfeitamente estabelecer que meu horário de trabalho será de 10 ao meio-dia, porque meio-dia e meio eu tenho que pegar minha filha na escola e levar para natação. Depois eu trabalho mais um pouco das 15 às 19, por exemplo, aí paro para jantar e depois trabalho mais um pouco das 20 às 22. Eu faço o meu horário. Ter um horário estabelecido para trabalho não significa que ele tenha que ser igual todos os dias, nem que tenha que ser seguidinho, segunda a sexta, 9 às 18. Justamente uma das grandes vantagens do remoto é que cada pessoa pode montar o seu melhor esquema de trabalho, desde que entregue o trabalho e a produtividade combinadas. Deixa eu contar uma experiência pessoal aqui. Antes de me tornar um especialista em gestão do tempo, meu horário de trabalho era absolutamente desorganizado. Eu não tinha um horário fixo para começar e nem para terminar o trabalho. Então, frequentemente eu agendava compromissos pessoais durante o dia, o que tornava difícil separar meu tempo pessoal do profissional. Tudo isso mudou quando estabeleci horários de escritório para mim. Hoje eu respeito as atividades pessoais, como levar a minha filha para natação, por exemplo. E durante esses horários, eu me dedico à minha filha, à minha família. Mas nos horários de trabalho, eu me dedico ao trabalho e concentro na operação. Às vezes não dá. Outro dia eu chamei um eletricista para consertar uma ligação aqui em casa
e ele apareceu bem no meio de um desses blocos de trabalho focado. Mas como não havia ninguém mais em casa, eu fiz a pausa. Fazer o quê? Depois compensei, mas não é a mesma coisa. É como dormir em pedaços, você acorda cansado. Aí, como eu disse, às vezes acontece, mas não deixo que isso se torne uma norma, porque no final eu sei que respeitar os horários de trabalho para trabalho e de lazer para lazer não apenas melhora a minha produtividade, como também permite aproveitar melhor o tempo livre sem culpa. Então, a dica aqui é: registre na sua agenda blocos de horários, separando bem o que é trabalho e o que é pessoal. Eu uso blocos de 1h30 de trabalho focado, com intervalos de meia hora para coisas mais leves, tipo ler e-mails ou responder WhatsApp. A minha cabeça não consegue ficar focada mais de 1h30, mas isso sou eu. Além disso, eu aproveito as pausas para levantar, esticar as pernas, beber uma água, enfim, mexer um pouco com o esqueleto. Também tem alguns horários que são reservados para reuniões, e esses às vezes ficam bem no meio de um bloco de trabalho focado. E aí, como eu disse, você ajusta a agenda. Por isso, usar uma agenda é importante. Eu uso o Google Agenda, mas você pode usar até uma cadernetinha de papel, porque o importante não é a tecnologia, e sim o que você põe nela. No Google eu consigo pintar de vermelho o que é trabalho, de azul o que é meu pessoal, e tem outras cores para projeto específico. Agora, tem que ter sempre em mente que isso é uma ferramenta para ajudar, não para atrapalhar. O planejamento da agenda é uma trilha, não um trilho de trem. Na trilha você consegue desviar um pouquinho. Então, se o relógio indica que já acabou o bloco de 1h30, mas eu estou super focado num assunto qualquer e preciso de mais meia hora, pois que seja mais meia hora, depois eu compenso, depois eu relaxo mais um pouquinho. Ou se eu precisei interromper porque chegou uma encomenda e não tem ninguém em casa para receber, eu paro e depois foco mais um pouco. A questão é organizar o tempo para eu saber que às 7 acaba o meu bloco de trabalho e é hora de relaxar. Daí eu me forço a ler um livro, a ver uma série, a dar uma caminhada, enfim, dá um tempo para os neurônios se recomporem para a jornada de amanhã. Outra dica que eu aprendi logo que começou a pandemia é que ambientes compartilhados com outras atividades não funcionam tão bem quanto ambientes dedicados ao trabalho. Em outras palavras, se você vai trabalhar em home office, precisa ter uma office no home, ou seja, um escritório em casa. Essa coisa de usar a mesa de jantar da sala durante o dia para as reuniões não é eficiente, por vários motivos. Primeiro, você não tem espaço dedicado para guardar o material de trabalho. Segundo, que você precisa montar e desmontar quando o espaço é usado para outra atividade. E terceiro, e mais importante de tudo, é o aspecto psicológico ou emocional. Quando eu estou no meu escritório, eu estou trabalhando. Quando eu estou sentado no sofá, em frente à TV, eu estou relaxando. A cabeça precisa dessa separação para saber quando liga e desliga o interruptor interno. Por isso, se você não pode ter um espaço dedicado ao trabalho na sua casa, a minha recomendação é mudar para uma casa onde possa ter. Afinal, veja, no modelo remoto você pode morar onde bem entender. Então, se você mora num 2 quartos perto de onde era a sua empresa anteriormente, agora pode perfeitamente mudar para um 3 ou para um 4 quartos no outro bairro com custo mais conveniente. Ou até para outra cidade. Tem um casal de colaboradores nossos que morava a poucos quilômetros da sede, lá no centro do Rio, e aí quando viram que a coisa do modelo remoto era de verdade, quando viram que a gente tinha devolvido os andares no Rio e em São Paulo, eles simplesmente decidiram se mudar para Gramado. E hoje tem uma qualidade de vida muito maior da que tinham antes. Cada um tem o seu escritório de trabalho em casa, moram numa cidade super tranquila. Enfim, eu sou fã de Gramado, então não vou falar muito. Mas o resumo é, se for possível, dedique um espaço da sua casa exclusivamente para o trabalho. Isso ajuda a separar fisicamente o seu ambiente de trabalho do seu espaço pessoal. Agora, se isso não for possível para você, então pelo menos tenha o seu cantinho de trabalho. Pode até ser uma daquelas escrivaninhas dobráveis com armário embutido que você deixa num canto da sala e aí quando você precisa você abre para usar, quando você terminou de trabalhar você fecha e pronto. Você não pode usar a mesa do jantar, ou o sofá, ou outro mobiliário de uso comum para trabalhar. Ou melhor, poder pode, mas não deve. Não funciona bem. Estabeleça horários de trabalho para criar uma rotina produtiva que evite a mistura entre vida pessoal e profissional. E as dicas para isso é: defina horários consistentes, crie um ambiente de trabalho dedicado e comunique claramente esses horários para evitar interrupções. Vamos passar para o próximo tópico, que é como estruturar o seu dia para ter sucesso no trabalho remoto. A estrutura é essencial para manter o foco e a produtividade quando se trabalha de casa. Sem uma estrutura clara,
É fácil ser dominado por distrações e perder a eficiência. Uma estrutura bem definida ajuda a organizar as suas atividades, priorizar tarefas importantes e criar um fluxo de trabalho que maximiza a sua produtividade. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que trabalhadores remotos que seguem uma rotina estruturada podem ser até 13% mais produtivos do que aqueles que trabalham no escritório. A estrutura reduz o estresse e aumenta a eficiência, o que permite um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu vou compartilhar com você 3 dicas que têm sido úteis no meu negócio e podem servir no seu. A primeira é reservar metade do dia, ou um dia inteiro por semana, sem reuniões. Isso libera o seu time para que possa focar no trabalho. Reuniões são uma espécie de mal necessário. Poucas são eficazes. E na maioria das vezes temos mais gente do que o necessário para discutir assuntos que poderiam tranquilamente serem resolvidos de forma assíncrona, cada um no seu momento. Mas enfim, as coisas são como são. Na minha empresa, salvo alguma emergência, é proibido marcar reuniões às terças-feiras, por exemplo. E além da Nasajon, outras empresas como a Resultados Digitais adotaram o dia sem reuniões. A ideia é permitir que os colaboradores se concentrem em tarefas importantes, sem interrupções. Outra dica é escolher uma ou no máximo 2 tarefas de cada vez para se concentrar nelas. Uma vez eu vi uma ilustração ótima de como usamos o nosso tempo. Era um professor numa sala de aula e aí ele pegou um pote de vidro e jogou nele pedras grandes até encherem o pote, né? Couberam 2, 3 pedras. Aí ele perguntou aos alunos: o pote está cheio? Cabem mais pedras como essa? Não, responderam os alunos. Mas aí ele pegou outro saco com pedrinhas menores e despejou no pote. As pedrinhas foram entrando naqueles espaços entre as pedras grandes e agora sim, encheram o pote. Cabe mais? Não, disseram os alunos. Mas aí ele pegou um saco com aquela areia fininha que a gente usa no jardim japonês e despejou no pote. O ponto que ele mostrou é que se tivesse colocado primeiro a areia fininha ou as pedrinhas, as pedronas não teriam cabido. Então, considere que as suas tarefas são as pedras de diferentes tamanhos e o seu dia é o pote de vidro. Se você encher o dia com pedrinhas, tarefas menos significativas, não vai ter tempo algum para as pedras grandes, que são as tarefas que realmente importam. Por isso, escolha uma ou 2 tarefas-chave que você queira complementar no dia. Isso ajuda a direcionar o seu foco e garantir que você esteja progredindo em projetos importantes. E aí, use os intervalos nos blocos para colocar as pedrinhas. Na Nasajon, nós incentivamos os funcionários a identificar e priorizar as suas tarefas diárias usando o método MIT, do inglês Most Important Task, que em português significa tarefa mais importante. E o nome já indica o que é, né? A terceira dica é desconectar-se do e-mail, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, enfim, de todas as distrações potenciais durante os períodos de trabalho intenso. Então, reserve um par de blocos por dia, desses de 1h30, 2 horas, para foco absoluto. E durante esses blocos, desconecte-se do e-mail, ponha as notificações do seu telefone em mudo, concentre-se completamente no trabalho. E esses blocos podem ser grandes ou pequenos dependendo das suas necessidades. Por exemplo, tem um mentorado meu, cuja empresa faz gestão de tempo usando o método Pomodoro, para ajudar os colaboradores a se concentrar em blocos de tempo sem interrupções. O método Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo desenvolvida por Francesco Cirillo no final dos anos 80. E a técnica é bem simples. Envolve dividir o trabalho em intervalos de tempo chamados pomodoros, que são períodos de 25 minutos de trabalho por 5 minutos de pausa. Então, depois de você completar 4 pomodoros, você faz uma pausa mais longa, geralmente 15, 30 minutos. Eu ainda prefiro o meu sistema com blocos de 1h30, com intervalos de meia hora. Mas o conceito é muito semelhante e a forma de implementar é exatamente a mesma. Em essência, consiste em selecionar a tarefa ou projeto em que você vai trabalhar, depois ajustar um cronômetro para o tempo que você quer dedicar, que pode ser 25 minutos no método Pomodoro ou 1h30 no método Nasajon, e depois trabalhar na tarefa até o cronômetro tocar. Nesse período, se surgir alguma distração, não pare. Simplesmente faça alguma anotação e lide com ela depois do Pomodoro. Aí quando acabar o tempo daquele bloco, você faz mais uma pausa, que pode ser de 5 minutos ou de meia hora, dependendo do modelo que você estiver usando. E aí nessa pausa, você levanta, se alonga, bebe água, faz alguma atividade rápida, responde o WhatsApp, vê e-mail, qualquer coisa que faça você descansar a cabeça e mexer o esqueleto. Depois você simplesmente repete os passos e faz uma pausa maior a cada 4 ou 5 ciclos. Essa técnica ajuda a manter o foco e a produtividade, evitando a procrastinação e melhorando a qualidade do trabalho, porque trabalhar em períodos curtos de alta concentração tende a melhorar a qualidade do resultado. Além disso,
As pausas regulares ajudam a manter a mente fresca e a reduzir a fadiga mental. Existem várias ferramentas e aplicativos que podem ajudar você a implementar o método Pomodoro. Vamos ver algumas delas. Uma delas é o Tomato Timer. Tomato Timer é uma ferramenta online gratuita que segue a técnica do método Pomodoro, ajudando os usuários a gerenciar o tempo de trabalho e aumentar a produtividade. O nome Tomato vem da palavra italiana Pomodoro, que significa tomate, e é a base do método criado pelo Cirilo. O app ele mostra um cronômetro simples que define sessões de trabalho de 25 minutos e pausas de 5 minutos, que segue a técnica clássica do Pomodoro, mas pode ser configurado com outros períodos. Então, se você quiser fazer 1h30 e meia hora, também funciona. Daí ele emite um alerta sonoro ao final de cada sessão de trabalho e de pausa, ou seja, quando é hora de iniciar ou terminar uma atividade. E a interface é muito limpa, super fácil de usar, permite que os usuários comecem a usar a ferramenta imediatamente, que não tem que configurar, não tem que baixar nada. E como ele funciona direto no navegador, você não precisa fazer download ou instalação. Você acessa ele de qualquer dispositivo com internet. Outro aplicativo bem legal para a gestão do tempo é o Forest. O diferencial dele é que ele combina a técnica Pomodoro com um elemento de jogo, que é único, para ajudar os usuários a manter o foco e evitar distrações digitais. O conceito é bastante simples. Ao iniciar uma sessão de trabalho, você planta uma árvore virtual no aplicativo. Daí, se você sair do app para verificar redes sociais ou tiver qualquer outra distração, a árvore morre. Mas se você completar a sessão sem interrupções, a árvore cresce e é adicionada à sua floresta virtual. Esse mecanismo de recompensa visual incentiva os usuários a manterem o foco e cria um senso de realização quando você vê a sua floresta crescer ao longo do tempo. Eu experimentei e é muito legal. E o Forest se destaca não apenas pelo seu aspecto lúdico, mas também porque ele tem uma pegada ambiental. Eles fizeram uma parceria com uma organização chamada Trees for the Future, que faz com que os usuários que utilizem as suas moedas virtuais acumuladas no site para plantar árvores em projetos de reflorestamento ao redor do mundo. Legal isso, né? Essa iniciativa agrega valor ao uso do aplicativo e faz com que cada sessão de foco não apenas beneficie a sua produtividade individual, como também contribua positivamente para o meio ambiente. O Forest é particularmente popular entre estudantes que precisam de ajuda para manter a concentração no mundo cada vez mais repleto de notificações e interrupções em tudo que é canto. Mas, enfim, a ideia da preservação do meio ambiente e a maneira inovadora com que ele ajuda você a gerir o tempo faz com que seja um aplicativo bem interessante. Finalmente, uma terceira opção de app para manter o controle do tempo é o Pomodoro. Esse é particularmente útil para profissionais que trabalham com múltiplos projetos ou precisam de uma ferramenta que integre com outras plataformas de produtividade, como Trello, Asana, Gira, porque o Pomodoro ele permite a importação de tarefas diretamente dessas plataformas para o aplicativo. Então, além do cronômetro e dos relatórios de produtividade, o Pomodoro também permite criar e organizar tarefas diretamente no aplicativo, mesmo sem conexão à internet. Isso faz com que os usuários possam manter a produtividade em qualquer lugar e a qualquer hora. Você pode obter o Pomodoro diretamente no site oficial do aplicativo, pomodoroapp.com. Ele está disponível em várias plataformas e tem a versão gratuita com funcionalidades básicas, com um número limitado de integrações, mas tem também uma versão premium que inclui acesso a todas as integrações e todos os relatórios em sessões ilimitadas. Agora, além da gestão do tempo propriamente dita, existem várias outras ferramentas que ajudam na organização das tarefas. Por exemplo, eu uso Trello para organizar e priorizar tarefas visualmente. Trello é uma ferramenta de gestão de projetos, foi desenvolvida pela Atlassian, e utiliza uma abordagem visual muito intuitiva para organizar tarefas e projetos. Ele usa quadros, que são chamados de boards, eles representam projetos ou áreas de trabalho. Em cada quadro tem listas que organizam as fases ou as categorias dentro de um projeto, e cada lista tem cartões que detalham tarefas específicas. Então, cada cartão pode ter descrições, checklists, prazos, anexos, até comentários que permitem acompanhar o progresso de cada atividade. E a interface do Trello é totalmente visual, muito fácil de usar, isso tanto para iniciantes quanto para usuários experientes. E um dos grandes benefícios do Trello é a flexibilidade que ele tem, a capacidade de adaptação a diferentes tipos de projetos e de equipes. Você pode usar em áreas tão diversas quanto o gerenciamento de projetos ou a organização de eventos para planejamento pessoal.
E o Trello oferece integrações com várias outras plataformas, tipo Google Drive, Slack, Dropbox. Isso amplia ainda mais as funcionalidades. A versão gratuita do Trello é tão robusta e oferece tantas funcionalidades que é suficiente para pequenos projetos. A versão paga tem alguns recursos adicionais, integrações limitadas, enfim, automações, mas é útil para projetos maiores, mais complexos. O sucesso do Trello pode ser visto pela sua simplicidade e eficácia e pelo fato de que ele se estabeleceu como uma das ferramentas de gestão de projetos mais populares do mercado. Você pode obter o Trello direto no site oficial, trello.com. Outra ferramenta um pouco menos famosa, mas muito útil para monitorar o tempo gasto em diferentes atividades, é o HasQuickTime. Trata-se de uma ferramenta de gestão de tempo que ajuda os usuários a monitorar e analisar como usam o seu tempo no computador ou nos dispositivos móveis. Você pode botar no celular também. O HasQuickTime trabalha silenciosamente, ele fica em segundo plano. Então ele rastreia o tempo que você gasta nos diferentes aplicativos, sites, tarefas, e depois te oferece um insight com teus hábitos de trabalho e de tempo. Um dos grandes diferenciais do HasQuickTime é a capacidade que ele tem de categorizar automaticamente as atividades. E aí ele atribui níveis de produtividade a cada uma delas. Isso ajuda usuários a entender melhor quais atividades estão contribuindo para os seus objetivos e quais estão desviando do foco. A ferramenta também tem recursos adicionais, como alertas e bloqueios de site, que podem ser configurados para ajudar a manter o foco em tarefas importantes. Além disso, o HasQuickTime pode ser integrado com outras ferramentas de produtividade e de gerenciamento de tarefas, como o próprio Trello, que eu mencionei há pouco, o que permite ter uma visão holística da produtividade. Você vê tudo ali acontecendo. Ele está disponível em versões gratuita e premium e serve tanto para indivíduos que buscam melhorar a sua gestão de tempo pessoal, quanto para equipes e organizações inteiras que desejam aumentar a eficiência e a produtividade. Você pode acessar o HasQuickTime direto no site oficial do aplicativo, hasquitime.com. Finalmente, uma ferramenta bem legal para você monitorar o uso do seu tempo e aproveitar para ajustar os seus hábitos é o Habitica. O Habitica é uma ferramenta de gestão de hábitos mais do que de tarefas, porque ela transforma as suas atividades diárias num jogo. Os usuários criam avatares personalizados e ganham recompensas virtuais ao completarem tarefas, hábitos e outros objetivos diários. Isso, em essência, serve para incentivar a formação de hábitos positivos de uma maneira muito divertida, porque conforme você vai completando as tarefas, seu avatar ganha pontos de experiência e moedas de ouro, que podem ser usados para comprar recompensas dentro do jogo, como equipamentos e habilidades. Os usuários também podem criar listas de tarefas ou hábitos positivos ou negativos e objetivos diários. Então, tarefas concluídas fortalecem o seu avatar, enquanto o falhar em completar as tarefas ou hábitos negativos resultam na perda de saúde. Então, além das recompensas dentro do jogo, você também pode definir recompensas personalizadas, como assistir a um episódio de uma série ou tomar um café especial, o que incentiva a conclusão das tarefas. O Habitica também permite a formação de grupos para participar de desafios comunitários. Nesses grupos, os usuários podem colaborar em missões comuns e apoiar uns aos outros para atingir as metas. A única desvantagem do Habitica é que ele pode levar algum tempo para você entender completamente os aspectos do jogo e como jogá-lo, como qualquer jogo. Mas, embora possa ter uma curva de aprendizado inicial, a motivação e o engajamento proporcionados pelo jogo podem ser extremamente benéficos para a formação de hábitos positivos e conclusão das tarefas diárias. Se quiser acessar o Habitica, basta visitar o site oficial, habitica.com. Olha, na minha rotina, eu normalmente começo o dia revisando a minha lista de tarefas e identificando as 2 tarefas mais importantes que preciso realizar. Eu reservo amanhã, até umas 10 mais ou menos, para um trabalho focado. E aí paro todas as notificações para me concentrar nas tarefas. De uma forma geral, eu costumo deixar reuniões, e-mails e todo o resto para o período da tarde, quando meu nível de energia tende a ser um pouco mais baixo. E essa abordagem tem me ajudado a ser mais produtivo e a garantir que as tarefas mais críticas sejam concluídas todos os dias. Mas com você pode ser diferente. Por isso eu quero propor um exercício que você pode fazer assim que tiver 5 minutos de calma e um papel e lápis na mão. O exercício é o seguinte. Pegue um papel ou abra um documento digital e escreva as suas principais tarefas para amanhã. Escolha uma ou 2 tarefas-chave que sejam mais importantes. Não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos. Depois, divida o dia em blocos de tempo. Como eu disse, eu gosto de separar 90 minutos de atividade por 30 minutos de descanso, né, com tarefas menos importantes. Mas o Pomodoro trabalha com 25 por 5. E você pode inventar o seu próprio intervalo. Então, tudo certo.
O importante é ter blocos ininterruptos de foco separados por intervalos para descansar a cabeça e ver o WhatsApp. Então, reserve períodos específicos para trabalho focado e outros períodos para relaxamento. Também reserve horários de reuniões e outras atividades pré-agendadas, ou que não dependam de você. Considere reservar amanhã para tarefas mais importantes, quando geralmente temos mais energia e capacidade de concentração. Mas isso, novamente, depende de como você se sente durante o dia. Eu conheço muita gente que rende melhor à noite, por exemplo, e uma ou duas pessoas que têm o seu pico de energia depois do almoço. Mas eu acho que esses são marcianos disfarçados, porque, cara, depois do almoço, eu quero mais é tirar uma siesta. Depois compartilhe com alguém as suas tarefas principais e como planeja estruturar o seu dia para maximizar a produtividade. E ouça o feedback. Às vezes a pessoa conhece você e sabe que, por exemplo, de tarde você rende melhor ou de manhã você rende melhor e pode te dar algum feedback de coisas que você não tinha percebido antes. O fato é que estruturar o dia é chave para manter o foco e a produtividade. Então, reservar períodos sem reuniões, definir tarefas principais e desconectar-se das distrações são estratégias eficazes para você ter uma rotina produtiva de trabalho no home office. No home office e também no office. E as ferramentas online que podem ajudar na organização e no foco. Agora, nada disso funciona se as pessoas ao redor não respeitarem esse seu plano de ação. Por isso, agora que você entendeu que a estrutura é importante, vamos falar um pouco sobre estabelecer limites com os outros. Estabelecer limites claros é essencial para manter a produtividade e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, principalmente quando se trabalha em casa. Sem limites bem definidos, é muito fácil ser interrompido por amigos, familiares e até colegas de trabalho quando a gente está no meio de uma atividade focada. E isso atrapalha o foco e a eficiência. Vários estudos mostram que as interrupções frequentes tendem a reduzir significativamente a produtividade e aumentam o estresse. Então, uma das formas de minimizar esse problema é comunicar os nossos horários de trabalho e as nossas expectativas de disponibilidade para as pessoas ao redor. Dessa forma, você tem mais chances que elas entendam e respeitem o seu tempo de trabalho, facilitando a concentração e melhorando o seu desempenho. Logo que nós adotamos o trabalho remoto como modelo definitivo, eu trouxe todas as minhas atividades profissionais para o escritório em casa. Eu trouxe até os equipamentos do estúdio. Hoje eu gravo diretamente aqui em casa, com raras exceções. Só que isso gerou alguns problemas, porque sabendo que eu estava em minha casa, a minha esposa passou a pedir o supermercado, por exemplo, para eu receber, ou assumir compromissos bem no meio dos meus horários de trabalho focado. E o que você faz quando você está sozinho em casa gravando um podcast e a campainha toca? Algumas vezes até tentei ignorar, mas os resultados foram catastróficos. Então, hoje eu paro, atendo a porta, resolvo o que eu tenho que resolver, e alguns minutos ou horas depois, dependendo da situação, eu volto a fazer o que eu estava fazendo. Mas é como dirigir um carro. Você está em velocidade de cruzeiro, andando a 80 por hora, e tem que parar no sinal. Quando você volta a andar, não é 80, né? É primeira, segunda, terceira. Até você chegar nos 80 de novo, leva um tempinho. Mesma coisa no trabalho. Então, se as interrupções forem muitas durante o dia, isso vai ter um impacto na sua produtividade. A solução aqui em casa foi termos uma conversa séria. Afinal, eu poderia alugar uma sala aqui perto e trabalhar no escritório de novo, mas todos perderíamos. Aí eu achei uma solução e definimos horários nos quais eu ficaria indisponível mesmo estando em casa. É como se eu não tivesse. Claro que tem exceções, mas a regra funciona muito bem. E se você me perguntar, eu estou bem feliz com esse arranjo. Então o ponto é, não basta você planejar o seu dia e as suas atividades. Você precisa combinar com os russos. Você precisa avisar a família, os amigos, os seus colegas de trabalho. Por exemplo, terças-feiras eu não agendo reuniões. Nos demais dias da semana eu só fico disponível depois das 10. E por aí vai. E tem mais. Quando aparece alguma coisa diferente, algo que eu precise de um espaço de tempo maior, a primeira coisa que eu faço é avisar as pessoas que eu vou trabalhar de tal a tal hora com foco total. Então, por favor, não me interrompam durante esse período, a menos que seja uma emergência. Funciona. No início eu ficava irritado. Já bati muita boca com meus amados por causa disso. Mas com o tempo eu vi que o problema não era na intenção, e sim na comunicação. Então hoje eu tento usar frases educadas, mas firmes, para manter as pessoas informadas sobre a minha disponibilidade. Por exemplo, quando alguém tenta iniciar uma conversa durante um horário de trabalho focado, eu digo algo do tipo, olha fulano, eu adoraria conversar mais sobre isso agora, mas estou super focado num projeto importante. Podemos falar sobre isso daqui a meia hora? Ou depois das 6? Outra boa prática é criar um espaço de trabalho dedicado, preferencialmente numa sala separada com porta que você possa fechar. Isso não apenas ajuda a minimizar as interrupções, como também cria um ambiente físico que sinaliza para os outros
que você está em modo trabalho. Se não for possível ter uma sala separada, use sinais visuais, como um fone de ouvido para indicar que você está ocupado. Quando eu estou transmitindo ao vivo ou gravando um podcast, por exemplo, eu tenho uma luz vermelha que eu ligo lá do outro lado da porta para sinalizar que preciso de silêncio, igualzinho aos filmes. Essa mesma lâmpada fica na cor amarela quando eu estou em modo focado e preciso de concentração, mas posso ser interrompido. E aí a tradução é: se não for urgente, por favor, não me interrompa, mas se for urgente, pode bater na porta. E ela fica verde automaticamente depois de 90 minutos. E aí sim, pode até entrar sem bater. Se quiser tomar um café, bater papo, tudo bem. Aí você me pergunta: o que é isso, Cláudio? Você colocou um semáforo na porta? Não, só uma lâmpada inteligente, dessas que você compra no mercado por R$50, conectada com a minha Alexa. Depois eu programei a Alexa. Basta dizer: Alexa, vou trabalhar focado por 90 minutos. E ela pinta a luz de amarelo por 1h30, voltando ao verde logo depois. Ou então: Alexa, vou gravar um podcast por 90 minutos, caso em que a luz fica vermelha por 1h30 e depois volta ao verde. Simples e eficaz. Você pode fazer isso facilmente na sua casa, se você tiver uma Alexa ou qualquer outro ajudante virtual. Além disso, quando eu viajo ou preciso trabalhar num ambiente menos exclusivo, eu costumo usar um fone de ouvido grandão para sinalizar que não quero ser interrompido. Com o tempo, as pessoas se acostumaram com esses sinais e, como resultado, a minha produtividade aumentou e as minhas brigas diminuíram. Melhor dos mundos. Hoje eu consigo focar melhor nas minhas tarefas e tenho um tempo de qualidade muito maior com a minha família depois do horário de trabalho. Se você gostou desse conteúdo, clica aí no curtir e compartilha com quem você achar que pode se beneficiar dele. E se quiser ir um passo mais adiante, deixe o seu comentário, crítica ou sugestão. Eu terei prazer em ler e responder. Nos vemos na próxima Conversa Empresarial. Até lá!